Bom dia, querido. Bom dia. Vocês não tomaram café, não? Foi? Eita, agora melhorou. Amém? Nós estamos hoje aqui pela manhã, como o pastor falou, vamos tratar de alguns assuntos sobre visão, missão e valores referente à nossa igreja. Amém? Você se alegra com isso? Vixe. Você se alegra com isso? Tomaram café, não, esse povo. Para a gente começar, eu queria ler com vocês, antes da gente orar, um texto, um fragmento do livro de Tony Cook, do livro O Fim da Igreja Espectadora, que eu achei bem interessante. Ele diz assim: a não ser que a igreja tenha um foco acentuado e intencional, repita comigo, acentuado e intencional, ela pode facilmente se desviar das coisas não essenciais. Diga comigo, não essenciais. E para áreas que não refletem o que Jesus pretendeu que sua igreja fosse. Se uma igreja quiser alcançar o seu potencial, diga, o seu potencial, nesses tempos cruciais, deve fazer isso sob a direção de Jesus, sua gloriosa cabeça, e sob a direção e orientação do Espírito Santo. Diga comigo, direção e orientação do Espírito Santo. As atividades de uma igreja não podem se basear na inteligência humana ou na energia da carne. Para que uma igreja se levante da maneira de Deus, ela precisa estar fundamentada nas diretrizes e prioridades divinas. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigada por essa manhã tão oportuna, Deus. Que o nosso coração esteja aberto, que a nossa mente seja esclarecida pelas instruções do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa encontrar em nós um lugar fértil, Senhor amado, um lugar onde a Tua palavra vai encontrar espaço, vai frutificar. E nós juntos, como corpo, vamos caminhar bem ajustados, cooperando para que a Tua vontade seja plena e seja vivida por nós individualmente e como corpo de Cristo. Amém? Então, a gente leu aqui esse texto e a gente pode tirar algumas informações essenciais desse fragmento que a gente leu, né? Ele diz que é fácil para uma igreja que não tem uma visão perder o seu foco. Então, não é que ela vá fazer coisas... São coisas lícitas, ela pode até fazer coisas lícitas, coisas que vão, de alguma forma, levar o evangelho a alcançar pessoas. Mas ela tem uma diretriz, ela tem uma missão, e isso precisa ser buscado no Espírito Santo, sob a direção e orientação do Espírito Santo. E eu não sei se vocês têm percebido, mas durante as ministrações que a gente tem ouvido na igreja, a gente está sempre surgindo essa temática, né? De se voltar para o Espírito Santo com a intenção de ouvi-lo, né? Então, é isso que nós já temos buscado. Se voltar para o Espírito Santo com a intenção de ouvi-lo. E dentro desse contexto, nós vamos falar hoje sobre missão, visão e valores. Pergunta aí para o seu irmão, por que eu preciso aprender sobre isso? Alguém quer responder aqui? Diga, porque você é parte importante desse processo. Amém, Márcia? Tu não disse não para tua irmã, diz aí. Então é isso. Vamos falar sobre esses temas, certo? Quantos creem e sabem que Deus tem propósitos específicos para mim e para a sua vida? Amém? Você crê que Deus tem um propósito específico para você? Amém. Você crê que Deus tem um propósito em fazer você desenvolver todo o seu potencial aqui na Terra? Amém. Você crê que Deus está atento a todas as áreas da sua vida? Amém. Amém. Então, assim também é com a nossa igreja. A IEVV Distrito. Amém. Quem é aqui IEVV Distrito? Dá um brado aí. Amém. Agora sim. Agora caiu a comida no estômago. Então é isso, querido. Deus também tem uma visão específica para essa igreja, para esse tempo. E nós vamos alcançar esse potencial na sua plenitude quando estivermos no lugar certo, fazendo a coisa certa.
Amém? E essa coisa certa vem de onde? Vem da direção do Espírito Santo. De Cristo como cabeça da nossa igreja. Amém? E aí, o líder da igreja, Deus vai compartilhar com ele visões sobre esse povo. Visões sobre esse tempo. Então, o que Deus tem para nós enquanto IEVV Distrito? Amém? Nós vamos falar sobre isso mais na frente. Então, por que a visão é importante? Lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 2 e 3, diz assim: O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sob tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Então, a instrução é o quê? Colocar a visão escrita, de forma que até quem passe correndo, ela saiba responder que visão é aquela, ela saiba identificar. Então, a visão é algo que a gente deve manter avivada em nosso entendimento, diante da nossa visão, para que ela não seja esquecida. E ele vai dizer: escreve a visão e grava sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda será cumprida. Diga, ainda será cumprida. No tempo determinado. Então, querido, a visão, ela nada mais é, em termos práticos, de forma bem prática, a imagem de um cenário futuro, que ele foi compartilhado, né? É algo que já pode ser visualizado, mas que ainda não é palpável, né? Não se concretizou. Por isso, precisamos mantê-la viva, porque ela vai ser um norte a ser perseguido. Essa é a visão. Toda grande realização, quando a gente olha na Bíblia, ela foi precedida de uma visão. E essa visão só se concretizou porque ela foi claramente compreendida e fortemente perseguida. Diga comigo: eu preciso compreender claramente e perseguir fortemente a visão da qual eu faço parte. Podemos dizer que uma visão dada por Deus é uma visão carregada de potencial, diga potencial, de sucesso, provisão, assistência e poder de concretização. Mas aí você me pergunta, por que a palavra potencial em destaque? A visão dada por Deus é uma visão carregada de potencial de sucesso, provisão, assistência e poder de concretização. Ou seja, junto com a visão dada, já vem todo o suprimento necessário para fazer ela se cumprir. Amém? Porém, existe uma parte que é nossa, que é minha e sua. Diga aí ao seu vizinho. É minha e sua. É minha e sua. Amém? Foi assim com Noé. Vou pegar aqui só 2 exemplos da Bíblia, mas se a gente pesquisar a fundo, a gente vai ver que em toda a Bíblia as histórias se repetem. Deus comunica algo e espera que nós hajamos de forma correspondente àquele que foi comunicado. Amém? Noé, em Gênesis 6,14, Deus anunciou um cenário futuro a Noé, que se tornou a sua missão. Então, no dia em que Deus disse a Noé, Noé, constrói a arca, e deu todas aquelas instruções a ele, aquilo se tornou a missão da vida de Noé. E por longos anos, ele trabalhou nessa missão dada por Deus. Da mesma forma foi com Abraão. Deus comunicou a Abraão um cenário futuro. Abraão, sai da tua terra, eu farei isso e isso e isso. Estava no futuro. Mas exigia um agir, diga no presente. E aquilo se tornou a missão da vida de Abraão. Quando a gente vai estudar sobre missão, visão e valores no mundo organizacional, a gente vai ver que a missão é um campo bem maior, abrangente, né? A visão é estabelecida dentro dessa missão, submissa a essa missão. E os valores também, eles vão respaldar tanto a visão quanto a missão. Sendo que aqui eu vou dar uma ênfase diferente
ao quesito missão. E na conclusão a gente vai entender por quê, certo? Eu quero que vocês gravem isso. Noé e Abraão receberam uma missão, uma visão, e fizeram da visão a missão das suas vidas, certo? Então, com esse entendimento, partindo desses exemplos, a missão aqui, ela carrega a visão. Diga, a missão carrega a visão. Noé e Abraão fizeram da visão que Deus deu, a missão de suas vidas. A missão vai pavimentar o caminho para que a visão se estabeleça e se concretize. A missão vai orientar toda a ação necessária, cuidando para que todas as partes cooperem para alcançar a visão. Então, aqui nós vemos o quê? Ao invés de ser a visão definida dentro da missão, a gente vai dar esse enfoque de fazer da visão a nossa missão. Amém? Lá no final, nós vamos compreender como isso tudo se encaixa. Eu queria que você abrisse comigo esse aí, porque aí a gente vai ler todo mundo junto. Gênesis 11, 6. Quem trouxe Bíblia aí no celular, por favor, abra. A gente está numa escola, né, gente? Gênesis 11, 6, diz assim. Eu vou ler uma vez, aí depois vocês vão ler comigo, tá? Diz assim. Eis que o povo é um. Diga, é um. É um. E todos têm uma mesma língua. Diga, a mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Diga assim comigo, vocês não vão ler, não. Eu adaptei o discurso de vocês aqui, certo? Vai ser assim, nós somos um só povo. Nós somos um só povo. Falamos a mesma língua. Falamos a mesma língua. E não haverá restrições, para tudo o que intentarmos fazer no poder de Deus. Amém? Agora vai ter que ser mais forte, porque algumas pessoas não falaram. Né? De novo. Nós somos um povo. E temos a mesma língua. E o que começarmos a fazer, será concluído. Não haverá restrições. Para tudo. O que intentarmos fazer. Amém? Dê um glória a Deus aí. Então, querido, isso significa que há um poder na unidade, né? Há um poder. Aqui esse texto ele fala sobre a Torre de Babel que estava sendo construída. E esse é um parecer do próprio Deus. Ele olhou para aquele povo e diz, eis que o povo é um só. O povo fala uma só língua. Então, eles vão conseguir fazer isso. E o que foi feito? Por isso que agora você tem que aprender a falar inglês, espanhol e francês, né? Por isso as línguas foram divididas. Porque enquanto nós falarmos a mesma língua, estivermos unidos no mesmo propósito, não há nada que pare algo que a gente esteja determinado a fazer. Amém? Isso significa que, como igreja, nós temos que orientar todas as nossas ações, todas as nossas atividades, todos os nossos esforços, tem que estar convergido para um ponto em comum. Nós sabemos que Deus tem coisas individualmente para fazer na minha e na sua vida. Né? Nós temos os nossos projetos, nós temos os nossos propósitos, nós temos os nossos sonhos, nós temos os nossos ministérios, mas enquanto corpo, nós precisamos caminhar como um corpo bem ajustado, para que nós possamos correr. Uma pessoa manca, ela não corre com a mesma facilidade que um atleta saudável. Não é assim? E esses ajustes são necessários para o crescimento que nós iremos experimentar. Nós precisamos estar associados num só propósito, num só pensamento, numa mesma língua, para que nós possamos alcançar aquilo que está destinado a nós. Deus já deu o sim e o amém. Amém? Amém. Nós já temos todas as ferramentas necessárias. Nós já temos tudo o que é preciso. Basta apenas agora que nós nos organizemos, nos ajustemos e corramos com perseverança. Amém?
E agora eu vou falar um pouquinho sobre valores. Nós falamos sobre missão, visão e valores. O que são valores? De forma bem prática. Os valores refletem, eles vão refletir o grau de internalização e de apropriação da visão e da missão, a ponto de dar respostas correspondentes no pensar e no agir. Então, os valores, eles vão ser externalizados através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, né? E eles vão ser valores válidos quando eles respaldarem essa visão, quando eles respaldarem essa missão. Então, eu tenho uma visão, tenho uma missão, eu compreendo esses pontos, e aí sim eu vou agir dando respostas correspondentes nesse sentido. Amém? Os valores têm o objetivo de promover, fortalecer e respaldar a visão e a missão. Podemos exemplificar como crenças e princípios a maneira certa de pensar, a maneira certa de falar, a maneira certa de agir, princípios e valores que vão reger os nossos pensamentos e comportamentos de acordo com a missão e com a visão. Amém? O que é que identifica a cultura de um povo? Se a gente for olhar para as culturas mais características, por exemplo, os índios. Então, eles têm uma maneira própria de viver, não é assim? Quando você chega numa aldeia, você vê todo um estilo próprio de viver. Então, as vestimentas, os rituais, as pinturas. Então, tudo isso são símbolos, né, que retratam a cultura. Então, as pessoas precisam olhar para nós e ver um povo forte, um povo uno, um povo que é identificado por características específicas. Ah, aquela igreja ali do distrito é a igreja de um povo bom. Amém? Diga aí de novo. É a igreja de um povo bom. Exatamente. Isso é uma característica. Isso é algo pelo qual nós podemos ser reconhecidos. Amém? E tantas outras coisas. Então, nós precisamos trabalhar valores de forma que essas coisas sejam internalizadas em nós, quanto indivíduos. Que aonde você estiver, né, quando você sair aqui da sua igreja, for para outra igreja, as pessoas vão saber que você pertence a um lugar e o que você carrega. Amém? Esse é o objetivo de nós internalizarmos esses valores. Filipenses 2:2 diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Diga, penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejam unidos de alma. Dê a mãozinha aí ao seu amiguinho do lado. Eita, Glória. Diga, eu preciso de você. E você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Olha, que lindo. É um corinho. Amém? Depois a bandinha podia tocar, não era aqui? Então, queridos, é isso que Deus quer ao nosso respeito, que nós pensemos a mesma coisa, que nós tenhamos o mesmo amor, que nós sejamos unidos de alma e tenhamos o mesmo sentimento. Amém? E para isso nós precisamos trabalhar em conjunto, né? Nós sabemos que um corpo tem vários membros e cada membro tem as suas particularidades. E nós precisamos aprender a conviver como um corpo, ajustado, deixando toda a diferença de lado, abandonando os nossos preconceitos, abandonando as nossas crenças não corretas, né? E nos unindo a um propósito que é esse aqui. Deus nos vê assim, amém? Que pensem a mesma coisa, tenhamos o mesmo amor e sejais unidos de alma. Unidos de alma. Não é só unidos, não, é unidos de alma. Amém? Isso envolve o quê? Os sentimentos, os pensamentos, como ele falou aqui. O mesmo amor. É um vínculo forte. Nós precisamos viver como, de fato, irmãos. Amém? Irmãos cristãos que professam a mesma fé, que falam as mesmas coisas, que creem nas mesmas coisas. Amém? 1 Coríntios 1:10 diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Está vendo? Existe um rogar. Rogo-vos, irmãos, porque Deus sabe, gente, que isso abre portas.
Isso é a coisa mais importante para a igreja como corpo. É andar em unidade. Amém? E ele diz, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Diga, nós precisamos andar em unidade. Nós precisamos andar em unidade. Pensar a mesma coisa. Falar a mesma coisa. Sentir da mesma maneira. E termos o mesmo parecer. Então, ainda acerca dos valores, de forma prática, para ajudar a gente a assimilar, a gente pode pensar assim, que tipos de valores precisam ser incorporados à nossa igreja, à cultura da nossa igreja, à nossa cultura como pessoa, que vão nos ajudar no cumprimento da nossa missão. E aí, nós temos aqui alguns exemplos de valores que são da nossa igreja. E eu vou compartilhar com vocês. Amém? Nós não vamos nos deter em explicá-los, porque isso vai ser feito no momento oportuno, mas a gente vai citar eles para que nós possamos nos familiarizar com eles. Amém? Você concorda que uma vida de fé nos ajuda a cumprir esse propósito? Amém. Unidade e amor. Amém. Nós já vimos aqui nos textos, né? Que isso aqui é pré-requisito. Integridade. Amém. Alegria e paz. Amém. Firmeza doutrinária. Fervor de espírito. Vixe, que fervor de espírito. Tem que ser bem afogueado. Bora. Fervor de espírito. Dá um brado aí de vitória. Pronto, o povo do distrito tem que ser um povo assim, ó. Afogueado. Fervor de espírito. Coração para servir. Edificação de pessoas. Excelência. Vida abundante. Eita glória. Diligência. Agora esse aqui, eu quero um bem topado, porque esse aqui, obediência. Esse aqui é a chave. Comprometimento. Maturidade. Disponibilidade para servir. Você está disposto a ser esticado, querido? Você quer fazer parte do cumprimento dessa visão? Então, pronto, prepare-se. Aperte os cintos, que o avião vai decolar. E o piloto não sumiu. Amém? E agora eu queria compartilhar com vocês bem rapidamente a missão, a visão da nossa igreja. Amém? A missão da nossa igreja, isso é, o motivo pelo qual ela existe. É levar a palavra da fé e libertar o povo de Deus. Você se identifica com essa visão? Com essa missão? Então repita comigo. Levar a palavra da fé para libertar o povo de Deus. Quem é que vai levar essa palavra? Diga, sou eu. Diga, seu amiguinho. Sou eu e é você. Somos nós. Amém? Sabe qual é a nossa visão? Agora você vai ficar animado. A nossa visão é concluir o complexo Verbo da Vida. Esse ano, para acolher, servir, desenvolver a nossa comunidade. Amém? Você se alegra com isso? Diga de novo, diga de novo aí, diga de novo. Concluir o complexo Verbo da Vida esse ano para acolher, servir e desenvolver a nossa comunidade. Amém? Você percebe que cumprindo a nossa visão, a gente vai cumprir a nossa missão? Amém. Essa é a visão particular que Deus compartilhou com a nossa liderança. Amém? E nós, enquanto igreja, vamos pegar junto com isso. Amém? Você vai pegar junto? Amém. Pronto, porque quem vai construir... Eita glória! Vou sair daqui. Olha a unção, menina. Você viu? Eita, tem que... Diga, quem vai construir o complexo? Gente, hello. Quem vai construir o complexo? Sou eu e é você. Somos nós. Por quê? Essa é a nossa visão.
Amém? E o ponto-chave é esse, querido. Se perseguirmos a nossa visão a ponto de fazer dela a nossa missão pessoal, estaremos cooperando individualmente, como membros uns dos outros, para a edificação do corpo como um todo, segundo a justa cooperação de cada parte, assim como Paulo falou lá em Efésios 4,16. Amém? Você está disposto a viver na prática isso? Porque nós estamos inaugurando um tempo de coisas novas. Amém? E nós vamos experimentar de tudo aquilo que Deus já nos mostrou como visão. Nós vamos contemplar os feitos do Senhor e vamos nos alegrar com Ele. Amém? Você é parte disso? Aleluias. Então, para a gente finalizar, eu queria que você ficasse de pé. Eita! E a gente vai terminar com essa declaração novamente. Não. Puxa aí o ar dos pulmões. Respira. Solta. E agora com todo o gás. Somos um só povo. Falamos a mesma língua. E não haverá restrições. Para o que intentarmos fazer. Dê um glória aí bem alto. Agora não terminou ainda não. Agora você vai. A bandinha vai vir para cá agora, pastor? Enquanto a bandinha tá tocando, venham para cá. Não ia não, mas agora vem. Enquanto a bandinha vai tocar, eu vou ficar olhando vocês aqui, viu? Vou ficar supervisionando. A gente vai exercitar isso aqui que a gente viu. Você vai sair e vai abraçar no mínimo 10 pessoas. Porque você precisa amar o seu irmão com amor genuíno. Amém? Bora, bandinha. Solta o som. Eita, tá chegando aqui ainda. Eu vou ficar aqui vigiando, não vão embora não, viu? Enquanto isso, vamos orar, vamos ganhar tempo orando, amém? Deus, obrigada, Pai, por tudo que foi feito aqui nesta manhã, Deus. Obrigada pela Tua palavra, encontrando lugar em nosso coração e ela frutificando, Senhor amado Pai. Operando, Senhor, em toda generosidade, clareza, abnegação, entendimento, Senhor. Obrigado por um povo forte que se apressa em cumprir as Tuas determinações, a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor encontre em nós um povo unido, Senhor, um povo que fala a mesma língua, um povo com unidade de espírito, com unidade de propósito. Em nome de Jesus. Amém. Bora começar aí a abraçar o irmão. Vai contando.